Bem-vindos ao nosso canal Lu Cardio Eco. Meu nome é Luciane Martins, sou médica cardiologista e hoje iremos falar a respeito de uma doença que acomete milhares de mulheres, a endometriose. O que é endometriose? Endometriose é uma condição na qual o endométrio, mucosa que reveste a parede interna do útero, cresce em outras regiões do corpo. Alguns sintomas da doença são dores no período menstrual, a infertilidade, dores nas relações sexuais. O endométrio é uma mucosa que reveste a parede interna do útero, sensível às alterações do ciclo menstrual e onde o óvulo, depois de fertilizado, se implanta. Se não houver fecundação, boa parte do endométrio é eliminado durante a menstruação. O que sobra volta a crescer e o processo todo se repete a cada ciclo. A endometriose é uma afecção inflamatória, ou seja, uma modificação no funcionamento normal do organismo, provocada por células do endométrio, que, em vez de serem expelidas, migram no sentido oposto e caem nos ovários ou na cavidade abdominal, onde voltam a multiplicar-se e a sangrar. A endometriose é a forma mais grave da doença. A causa ainda não está bem estabelecida. Uma das hipóteses é que parte do sangramento reflua através das tubas uterinas durante a menstruação e se deposite em outros órgãos. Outra hipótese é que a causa seja genética e esteja relacionada com possíveis deficiências do sistema imunológico. A endometriose não é um problema comum. Às vezes, ela pode ocorrer em gerações seguintes da mesma família. Embora, normalmente, a endometriose seja diagnosticada entre 25 e 35 anos, a doença provavelmente começa já alguns meses após o início da primeira menstruação. Endometriose e infertilidade. A endometriose e a infertilidade estão associadas em 50% dos casos. Ou seja, 50% das mulheres com endometriose têm infertilidade e 50% dos casos de infertilidade feminina podem ter a endometriose como uma das principais causas. O principal fator da infertilidade causada pela endometriose é o tubário, ou seja, as tubas uterinas ficam danificadas. Isso porque o processo inflamatório crônico da doença leva à formação de aderência do peritônio com outros órgãos pélvicos, o que pode resultar na obstrução das tubas uterinas e na redução da sua mobilidade. Isso dificulta ou até mesmo impede o transporte do óvulo e espermatozoide e, consequentemente, a fecundação. É difícil estabelecer as causas da endometriose, mas em parte o distúrbio é provocado pela menstruação retrógrada, quando em pequenas porções de sangue voltam pelo canal vaginal e se alojam onde não deveriam. Isso ocorre pelo estímulo constante de estrogênio, hormônio que faz o endométrio aumentar de tamanho e sangrar todos os meses. Quais são os sinais e sintomas? Cólica intensa, mesmo fora do período menstrual, inchaço abdominal, dor durante e após o sexo, dor para urinar e evacuar, intestino preso ou solto demais, menstruação irregular, dificuldade para engravidar. Fatores de risco:
ter filhos depois dos 30 anos, alterações no útero, o estresse e a má alimentação. A doença costuma vir acompanhada de muita dor e, devido a isso, pode afetar a qualidade de vida da paciente, que irá sofrer constantemente com fortes cólicas menstruais. De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia, ela afeta aproximadamente 6 milhões de brasileiras. Tipos de endometriose. A profunda. A profunda pode ser considerado o tipo mais grave. A endometriose profunda é responsável pelos sintomas intensos e frequentes que são sentidos. O problema costuma formar nódulos que atingem o reto, os órgãos genitais e inclusive o intestino. As mulheres com endometriose profunda sofrem grandes chances de se tornarem inférteis. A correção dos sangramentos pode ser complicada, por isso é necessário analisar os riscos que o procedimento pode causar. Ovariana. Pequenos cistos acabam sendo formados com sangue que se aloja nos ovários a cada ciclo menstrual. Com isso, eles acabam crescendo cada vez mais no decorrer dos meses. O seu tamanho pode afetar drasticamente a fertilidade da mulher. Por isso, é necessário buscar por opções de tratamento o quanto antes. Na maior parte das vezes, acaba sendo indispensável a retirada dos cistos formados. Superficiais. Um dos tipos mais leves consiste na formação de pequenas lesões na região pélvica. O seu diagnóstico é extremamente complicado devido à sua superficialidade. Na maior parte das vezes, as mulheres acabam descobrindo a sua existência a partir da realização de cirurgias que analisam o local. Apesar de não ser considerado grave quando é descoberto, é necessário que ele seja acompanhado frequentemente por um médico ginecologista. O tipo septo reto vaginal. Esse tipo é muito raro e acomete a região entre o reto e a vagina. E ainda existem poucas informações a respeito de como o tecido endometrial chega nesta região. Endometriose de parede. Acontece frequentemente após a realização de procedimentos cirúrgicos. É comum o aparecimento de cistos que se localizam próximos à região da cirurgia. Endometriose pulmonar ou pleural. É um dos casos mais raros. A endometriose pulmonar consegue alcançar vasos sanguíneos localizados no pulmão. O problema é grave e muitas vezes pode causar tosse com sangue. Endometriose cerebral. A endometriose cerebral é um dos casos muito raros, porém é um dos mais graves, pelo risco de sangramento cerebral. O surgimento da endometriose pode ser diagnosticado com maior facilidade, considerando que o histórico familiar pode auxiliar o médico responsável. Com a realização de alguns exames anuais, se torna viável o controle da sua incidência e também os seus sintomas. Além disso, é possível que outros fatores interfiram, como possuir ciclos menstruais irregulares, períodos menstruais muito longos, com mais de 7 dias de duração, não ter tido nenhuma gravidez, possuir algum tipo de anomalia no útero. A doença é classificada em diferentes níveis, como leve, moderada e severa. Vamos entender cada caso. Leve. As dores e sintomas são suportáveis. Na maior parte das vezes, a paciente não necessita do uso de medicamentos. Moderada.
Normalmente, a paciente necessita do uso de medicamentos com frequência. Severa, mesmo com o uso de substâncias analgésicas, a paciente continua sentindo fortes dores que chegam a ser, em alguns casos, insuportáveis. No entanto, é importante destacar que a doença não se espalha como um câncer, ou seja, a ocorrência em outras regiões não é sinal de agravamento. Uma mulher, inclusive, pode ter endometriose apenas no intestino, por exemplo. A explicação para o fenômeno é simples, embora a grande maioria dos episódios seja causado pela regurgitação do sangue menstrual nas proximidades do útero. Em algumas situações, os focos são transportados diretamente pelo sangue. Causas. Todo mês, os ovários produzem hormônios que estimulam as células da mucosa do útero, o endométrio, a se multiplicarem e estarem preparadas para receber um óvulo fertilizado. A mucosa aumenta de tamanho e fica mais espessa. Se essas células, chamadas de células endometriais, crescerem fora do útero, surge a endometriose. Ao contrário das células normalmente encontradas dentro do útero, que são liberadas durante a menstruação, as células fora do útero permanecem e crescem no lugar. As causas exatas de endometriose ainda não são claras, assim como foi dito, mas os estudos levantaram algumas possíveis causas para o problema. A menstruação retrógrada. Isso acontece quando o sangue da menstruação, que contém células do endométrio, sofre um refluxo para a cavidade pélvica, por meio das trompas. As células endométricas perdidas instalam-se nas paredes dos órgãos da região pélvica e começam a crescer. Esse refluxo parece acontecer durante o período menstrual em praticamente todas as mulheres. Acredita-se que o sistema imunológico exerce papel fundamental na proteção contra a implantação e crescimento das células endometriais. Crescimento de células embrionárias. As células que revestem o abdômen e as cavidades pélvicas são originárias de células embrionárias comuns. No processo de diferenciação tecidual, sob determinados estímulos ainda desconhecidos, algumas células que revestem essas cavidades podem se converter em tecido endometrial, iniciando a doença. Sistema imunológico deficiente. Deficiência no sistema imunológico também podem facilitar o surgimento da doença, tornando o corpo incapaz de reconhecer e destruir as células endometriais que crescem no lugar errado. Outras causas. Após alguma cirurgia, como esterectomia ou cesariana, por exemplo, as células do endométrio podem prender-se às incisões cirúrgicas. O sistema linfático também pode transportar células do endométrio para outras partes do corpo e dar a origem a um quadro de endometriose em locais mais distantes, como o umbigo, por exemplo. Como chegar ao diagnóstico? Do início dos sintomas até o diagnóstico da endometriose podem passar de 7 a 8 anos. E, inclusive, se deram casos de até mais de 10 anos. E, além disso, existe um elevado subdiagnóstico, porque se apresentam de maneira muito variável, às vezes sem sintomas. O sangramento muito abundante e a presença de ciclos curtos são sinais que podem ajudar no diagnóstico, assim como situações estruturais anormais que afetam a passagem correta de fluxo pela vagina. A endometriose foi associada também à menarca, ou seja, a primeira menstruação, a menarca precoce e com a menopausa tardia. Além do acompanhamento da menstruação, também foram identificados outros fatores que podem desencadear a endometriose, como o componente
reprodutivo, parece que nunca ter engravidado pode incrementar o risco e os fatores genéticos. Foram identificados vários casos em uma mesma família. Quais exames detectam endometriose? O exame pélvico com toque vaginal e retal, em que o médico investiga a região pélvica da paciente, procurando por anormalidades, como massa ou nódulos, nos órgãos reprodutores, intestinais ou nas vias urinárias. O ultrassom. A análise da imagem permite ao médico averiguar se há presença de cisto nos órgãos da região pélvica. Esse exame não permite ao especialista diagnosticar a paciente com endometriose, mas ajuda na identificação de endometriomas, que são cistos associados à endometriose. O ultrassom com preparo intestinal pode identificar focos profundos da doença. A ressonância magnética pode detectar especialmente a presença de cistos endometrióticos e da endometriose profunda. É um exame que não se usa radiação e possibilita um mapeamento completo das lesões da pelve e do abdômen. Laparoscopia. Devido aos avanços dos exames de imagem, a laparoscopia é cada vez menos usada como método diagnóstico. Seu papel atual é o de opção de tratamento quando já há uma suspeita. O cirurgião faz uma pequena abertura na região do abdômen e, com a ajuda de um laparoscópio, avalia a cavidade pélvica e abdominal, à procura de pontos de endométrio ectópico ou de endometriomas, cistos de endometriose. Uma vez encontradas lesões suspeitas, ele deve remover todas e enviá-las para análise laboratorial. Tratamento. O tratamento depende dos seguintes fatores: a idade, a gravidade dos sintomas, a gravidade da doença, se a mulher deseja ter filhos. Uso de anticoncepcionais. O tratamento pode envolver a interrupção do ciclo menstrual e a criação de um estado similar à gravidez. Isso é chamado de pseudogravidez e pode ajudar a impedir que a doença piore. Para isso, são usados anticoncepcionais com estrogênio e progesterona de um modo contínuo, ou seja, sem pausa para menstruar. Também podem ser usados progesterona isolada na fórmula de pílulas injetáveis ou mesmo DIU. Os efeitos colaterais podem incluir a presença de manchas de sangue, ganho de peso, sensibilidade nos seios, náuseas e outros efeitos colaterais hormonais. Este tipo de terapia alivia a maioria dos sintomas da endometriose, mas não elimina os focos ou as aderências causadas pela doença. Ela também não reverte as alterações físicas que já ocorreram. Outros medicamentos. Em alguns casos, podem ser receitados medicamentos que impedem a produção de estrogênio pelos ovários, conhecidos como antagonistas do GnRH. Alguns possíveis efeitos colaterais incluem sintomas de menopausa, como calor, secura vaginal, alterações de humor e perda precoce de cálcio dos ossos. Em razão da perda da densidade óssea, esse tipo de tratamento geralmente é limitado a 6 meses. Em alguns casos, ele poderá ser prolongado por até 1 ano se em pequenas doses de hormônio forem prescritas para reduzir os efeitos colaterais de enfraquecimento ósseo. Somente um médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre à risca as orientações, não se automedique, nem interrompa o tratamento sem consultar o médico. Caso tome o medicamento mais de uma vez ou em quantidade muito maior do que prescrita, procure o seu médico. Cirurgias para endometriose. Uma vez confirmado o diagnóstico de endometriose,
A laparoscopia pode ser utilizada para o tratamento das lesões. Por ser uma cirurgia minimamente invasiva, mas ao mesmo tempo resolutiva, hoje é a escolha mais comum quando na necessidade de intervenção cirúrgica para o tratamento. Através dessa técnica, pode-se remover todos os focos, drenar os cistos, endometriomas e depois retirar a capa que os reveste. Pode-se ainda fazer a ressecção de porções intestinais ou da bexiga, quando há lesões envolvendo esses órgãos. Em alguns casos, a histerectomia, ou seja, a retirada do útero, das trompas, dos ovários, também pode ser realizada. A retirada dos órgãos pélvicos femininos fica restrita aos casos em que não responderam bem aos tratamentos anteriores e a mulher já tem a prole formada. Tempo de duração do procedimento costuma levar 1 hora, em alguns casos leves, a 8 horas em episódios mais graves. Medicamentos para endometriose. Somente o médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre à risca as orientações do seu médico e nunca se automedique. Não interrompa o uso de medicamentos sem consultar o médico antes e, se tomar em quantidade excessiva, procure seu médico. A endometriose tem cura? A terapia hormonal e a laparoscopia pélvica não curam a endometriose. Entretanto, elas podem aliviar os sintomas de modo parcial ou completo em muitas pacientes por vários anos. A histerectomia total representa a melhor chance de cura da endometriose. Talvez seja necessário fazer reposição hormonal depois da remoção dos ovários. Em alguns casos, a doença pode voltar, mesmo após a histerectomia, mas é muito raro. A endometriose pode causar infertilidade, mas não em todas as pacientes, principalmente se a doença for leve. A cirurgia laparoscópica pode ajudar a aumentar a fertilidade. A chance de sucesso depende da gravidade da endometriose. Se a primeira cirurgia não ajudar a engravidar, será pouco provável que repetir a laparoscopia ajude. As pacientes devem considerar outros tratamentos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro. Complicações possíveis. Os tipos mais comuns de complicações causadas pela endometriose são infertilidade e câncer de ovário. Quem tem endometriose pode engravidar? Aproximadamente 1/3 a metade das mulheres com endometriose tem dificuldade para engravidar depois de serem diagnosticadas com a doença. No entanto, mesmo com endometriose, não é impossível para uma mulher engravidar. É preciso tomar ainda mais cuidados e seguir à risca as orientações médicas para que a gravidez seja bem sucedida. Os médicos ainda alertam para as mulheres não postergarem a gestação, pois os problemas gerados pela endometriose tendem a piorar com o tempo. Outros problemas que podem ser causados por endometriose são dor pélvica crônica ou prolongada, que interfere na vida social ou no trabalho, cistos grandes na pelvis, chamados de endometriomas, que podem sofrer ruptura e necessitar de cirurgia de emergência. Implantes do endometriose podem causar obstruções no trato gastrointestinal ou urinários. Como conviver com endometriose?
Em casa, algumas medidas podem ser tomadas para aliviar os sintomas da endometriose. Primeiro, tome banho quente e utilize bolsas de água quente. Ambos ajudam a relaxar os músculos da região pélvica, reduzindo a dor no local. Segundo, alguns analgésicos também podem ser úteis para aliviar as dores causadas pela doença. Terceiro, faça exercício frequentemente. Estudos mostram que a prática da atividade física ajuda a amenizar os sintomas. Gravidez e endometriose. A endometriose não impede que uma mulher possa ficar grávida. Após as primeiras semanas, onde em alguns casos é necessário suplementar progesterona para evitar as chances de aborto, a mulher seguirá a gravidez normalmente. Não existe nenhum risco de malformação ao feto ou parto prematuro, diretamente relacionada à endometriose. Apoio. Se você está lidando com endometriose ou com suas complicações, você pode querer considerar juntar-se a um grupo de apoio para mulheres com problemas de endometriose ou fertilidade. Às vezes, simplesmente conversar com outras mulheres com a mesma experiência pode te ajudar a lidar com isso. Prevenção. Não há formas de prevenir a endometriose, mas recomenda-se manter hábitos saudáveis com uma dieta equilibrada, sono regular, praticar atividade física e evitar situações estressantes. Ter filhos mais cedo e amamentar pelo maior tempo possível também são fatores protetores. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like para que o maior número de pessoas possam assistir a este vídeo e deixe seu comentário, sua pergunta, que eu responderei com maior satisfação. E lembre-se, quem não tem tempo para cuidar da saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da doença.